Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e vocês estão assistindo mais um Uli Talks, o pior programa de humor da esquerda na internet, por enquanto. E se fosse de direita, ia ser fácil fazer programa ruim, né? De humor, ou de qualquer coisa, né? Hoje a gente vai falar sobre 50 tons de nazismo. Eu acho que talvez seja um nome adequado para esse programa de hoje, né? A gente não vai, vou tentar não falar tanto aqui, apesar de ter bastante exemplo aí em todo canto, né? Mas eu acho que é importante a gente dizer que nos últimos dias aconteceram novas chacinas, né, novos assassinatos de inocentes, de crianças, pessoas racializadas, né, afinal de contas, vítimas de chacina policial no Brasil, né, você dificilmente vai ver isso acontecer com gente branca, né, basta a gente pegar estatísticas, né, inclusive aí para quem adora criticar o PT mesmo, vale pegar as estatísticas da Bahia, né, das taxas de homicídio da Polícia Militar na Bahia, e fica bastante fácil, né, de ver como existe um genocídio descarado, né, de populações racializadas nesse país. É um tema muito pesado, né? Claro, como tudo que a gente fala aqui, basicamente, né? Porque a gente, diferentemente de podcasts de direita, a gente tenta deixar alguma contribuição para a humanidade, né? E não pavimentar nosso caminho direto para o inferno eterno ou alguma coisa assim, né? Que eles às vezes dizem que existe, né? Mas enquanto isso defendem, passam pano para genocídio aí todo dia. Então vamos lá. Eu não vou então falar tanto hoje dessas chacinas, porque já que o Lula também não falou muito, né, poderia ter falado mais, então eu vou dar uma petralhada aqui hoje, né, e vou pular esse assunto, né, talvez seja um pouco inconveniente. Assim como eu vou pular também o assunto do Quaquá, né, do PT, né, um deputado aí, uma figura bastante importante no partido, né, acho que para quem conhece minimamente, para quem abriu a página 1 da Wikipedia, sabe, né, o papel dele no partido. Quaquá aí perdoando Nicolas Ferreira, que a gente já comentou aqui em Uli Talks, né, Carla Zambelli também, inocentando eles aí de qualquer tipo de consequência jurídica para o fato deles basicamente ficarem nazistando aí todo dia no Congresso, né? É engraçado, né? As pessoas, às vezes, hoje em dia, ficam colocando como se a culpa toda fosse do Bolsonaro, né? Como se as taxas de crescimento de grupos nazistas no país fossem fruto mágico da ação de um grande homem, né? Do grande Messias Bolsonaro, né? Aquele grande Messias idolatrado pelo Olavo de Carvalho, também esse mesmo Messias aí que desde pelo menos 2004 tem apoio direto de nazistas, né? No maior site não nazista em português na internet na época e nos outros sites não nazistas em português também, né? Então, já naquela época eles faziam propaganda, né? Quem acompanhou a trajetória do Bolsonaro depois disso também já sabe, né? Aí que não faltam coincidências envolvendo ele e nazismo, né? Será que é nazista? Será? Fica a dúvida aí para quem não é minimamente informado sobre o tema. Mas o Bolsonaro não é a única face do nazismo brasileiro, né? O bolsonazismo, né? Esse movimento aí de cooptação de boa parte da classe trabalhadora aí que está sendo feita de otária, né? O bolsonazismo é um fenômeno muito importante para analisar as coisas, mas a gente não pode achar que ele é o único ator nazista, né? Inclusive, ele, às vezes, é um dos poucos que talvez vá sofrer alguma consequência jurídica aí, né? Perto do tanto de gente que deveria sofrer algum tipo de consequência, tem pouquíssimas, e a esquerda parece que vibra de alegria, né? Essa esquerda como ela está hoje no Brasil, acha que as instituições estão combatendo o nazifascismo, né? Como se o nazifascismo se combatesse com urnas burguesas, né? Elegendo Lula, por exemplo, né? Como se Lula venceu o fascismo, né? Então, supostamente o fascismo já estava instalado
e o Lula eleito tirou o nazismo, né? Isso é uma tese ridícula, né? Para quem quer discutir seriamente o que é nazifascismo, né? E é uma ameaça real, né? O Bolsonaro talvez não seria o único político brasileiro em 2004 fazendo propaganda dele em site neonazista, né? Se ele não tivesse algum tipo de ligação, né? Vamos colocar assim. Eu fico imaginando quanta gente aí também que apoia essas ideias nazistas, esses grupos aí, não sei o quê, não é uma pessoa racializada no Brasil, ou não é uma pessoa que tem uma deficiência, às vezes que nem sabe, né? O que, tem, o que seria alvo fácil de eugenia aí, ou é mulher, né? Ou é de algum grupo oprimido qualquer, né? Tem que ser muito otário, né? Assim como os nazistas que votaram em Hitler, aliás, né? Se achavam todos espertão, né? Os fascistas lá que votaram no Mussolini, depois que apoiaram quando eles deram um golpe definitivo e foram dando os golpes aí, mantendo no poder, né? Bando de otário, né? Foi morrer, a maioria dessa galera se deu muito mal, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Muito bonito, né? Você eleger um cara que vai te levar para uma guerra colonial para você morrer sendo feito de otário ainda, acreditando que está morrendo por uma causa decente. É isso aí, né? Vamos falar o que é o bolsonazismo, né? Então tem os bolsominions, né? Que provavelmente são a maioria. Não sei se até quando ainda vai ter bolsominion, né? Porque o número de bolsonazista parece estar crescendo rápido, né? Porque eu acho que tem muita gente que a ficha está caindo, que é tão brutal quanto parece, né? Esse lado bolsonarista do poder. E o Bolsonaro não é o único, às vezes as direitas até fingem que tem uma grande disputa entre si, né? E às vezes até tem, né? Porque fascismo é assim, né? Eles ficam aí se caçando para ver quem chega no topo dessa ditadura brutal, né? Como se, né, os próprios fascistas aí não estivessem apostando muito alto, né? Ou seja, coisa de otário, né? Mas tem gente que fica aí incentivando aí site de aposta, tipo a Blaze, né, no Brasil, site de aposta que você nem consegue achar onde é a sede desse negócio que rouba dinheiro de tanta gente, né? Então, para quem fica aí defendendo isso, fica defendendo bilionário tipo Elon Musk, tipo aquela empresa lá do submarino que matou os bilionários, multimilionário otário lá, né? Os caras, todo mundo lá super rico, achando super bacana aí fazer um passeiozinho de submarino, né? Os caras não conseguem nem contratar alguém para ver se o negócio é seguro, né? Esse é o amor que esses caras dão para a família, né? Lembrando que tinha um cara, um otário lá, ou um verme lá, né? Que levou o filho lá pro filho ainda jovem, né, 19 anos, para morrer, né? Porque é isso que bilionário faz. Os caras não conseguem administrar nada, né? Os caras ficam confiando em um monte de mitologia liberal, um monte de alucinação teórica aí, né? As teorias econômicas liberais aí, supostamente muito boas, aí vem a crise de 29, ai meu Deus, o que aconteceu? Será que a gente flexibilizou demais? Será que não sei o quê? A crise de 2008, a rainha pergunta para os economistas dela, como que vocês não viram a crise vindo? E eles não sabiam, porque eles são uns teóricos patéticos, né? E aí imagina essas classes dominantes, ainda mais na periferia do capitalismo, que nem o Brasil, né? Tentando entender o mundo a partir da ótica desse bando de verme, né? Fica ainda pior a alucinação, né? Da compreensão de mundo, entre aspas, né? Compreensão de mundo dessa turma. Enfim, mas voltando aqui à questão do nazismo, não que a gente não tenha falado de nazismo, né, falando da família real britânica, que também, né, da rainha aí, né, esse pessoal aí que adorava Hitler, né, que nem o Churchill também, né, o grande idolatrado conservador Churchill, né, que só faltava querer lamber o coturno do Hitler antes do Hitler virar chanceler, né, virar o chanceler da Alemanha. Então, depois, só um pouquinho depois, antes da Segunda Guerra Mundial, que ele falou, putz, eu vou ter que enfrentar esses ídolos, então vou ter que parar de lamber o coturno deles. Vou só continuar com várias das práticas que eles fazem, né? Então, basicamente isso, né? Esses aí são os grandes ídolos e referências teóricas da direita, né? Gente que sabe muito bem o que está fazendo, tanto que o capitalismo está aí, onda de calor depois de onda de calor, né? Que vai afetar principalmente quem? Populações racializadas, né? Populações pobres, né? A classe trabalhadora, oprimidos, né? Pessoas com piores condições financeiras e de vida, no geral, né? Ou seja, tudo que nazismo gosta, né? Tudo que nazismo e capitalismo adoram, no fundo. Afinal, o nazismo é
uma pioradinha do capitalismo, né, em um outro tipo de ditadura, mas pesado, né, e com algumas características a mais que o capitalismo cotidiano. Mas, por falar, né, nesse tipo de tema extremamente pesado, né, de ditaduras, né, primeiro que quem não vê o Litalks aqui, quem não conhece, talvez ache que eu acredite que a gente vive numa democracia, e não acredito nisso, acho ridículo acreditar que a gente vive em qualquer forma de democracia. Tudo bem, formalmente vamos chamar de democracia burguesa, uma democracia liberal, uma democracia no capitalismo, né? Em que a cada 2 ou 4 anos a gente vota para o próximo algoz que vai ferrar a gente, né? E aí, às vezes, a gente vota com, realmente, pô, entre Bolsonaro e Lula, eu preferia o Lula ganhando, né? Não que eu goste, né? Não que eu tenha simpatia pelo petismo, né? Pelo esse petismo dominante aí, né? Hoje em dia, mas assim, né? Entre um nazista descarado, né? Que a direita até hoje não toca no assunto, impressionante. Ninguém fala da ligação do Bolsonaro com o nazismo e todo mundo vai lá e aplica o mesmo projeto do Bolsonaro com uma microvariação aqui, né? Às vezes só uma microexpressão facial de variação, né? Alguma coisa assim. E a galera acha que as pessoas não percebem, né? Que por trás dessa maquiagem aí, né? Dessa forma, as pessoas não podem perceber o conteúdo que está por trás, né? Aquecimento global aí comendo solto, pessoas mais oprimidas e exploradas aí se dando mal, nazifascismo se fortalecendo no país, né? Olavo de Carvalho continua morto, que bom, demorou para morrer, infelizmente, né? Se ele tivesse morrido mais cedo, esse grande filósofo que acha possível a Terra ser plana em pleno século XXI, né? Esse grande nome da filosofia aí, que a direita acha que faz sentido, né? De alguma forma. Enfim, ele continua morto, né? Eu acho que essa é uma notícia importante aí. Sendo brutalizado por toda a eternidade no inferno, né? Que é exatamente para onde vão muitas figuras aí da política nacional, da grande política nacional, né? E poderosos no geral, né? Não estou nem considerando aí gente que faz pequenos absurdos, né? Ou esse bando de gado de nazista aí, que são os bolsominion. Tem os bolsonazistas também, né? Que é a parte da galera que sabe o que é, né? Mas também tem isso. Então, vamos lá. Eu falei que ia falar de 50 tons de nazismo. Vamos ser um tiquinho só, mais específicos nos acontecimentos da semana. Dar só uma passada por cima para a gente ver se faz sentido, né, dizer que existe uma banalização do nazismo acontecendo na nossa sociedade hoje, né? Não só no Brasil, né? O capitalismo é um terreno fértil para nazifascismo. Para acabar com a chance de ter ditadura nazifascista, tem que acabar com o capitalismo, né? Porque as estruturas de repressão do capitalismo e do nazifascismo são praticamente as mesmas, né? O nazifascismo só é menos democrático, né, que o que a gente está vivendo hoje em dia no Brasil. Então, não que a gente viva a democracia de fato, né? Votar no algoz a cada 4 anos, né? E ainda vai lá e em pleno governo Lula, o que acontece? O Tarcísio, governador de São Paulo, ele simplesmente, dentre os ataques que ele tem planejado aí, tem aquele grande pacote de privatizações dele, né? Privatizações, terceirizações, que implicam em aumento da exploração do trabalho, do trabalhador, né? Dos trabalhadores, trabalhadoras, enfim. E além desse aumento, a precarização, né, dos serviços, tão frequentemente, né? Ainda mais se a gente for pegar a área de saneamento, né? Quantas centenas de experiências aí de reversão do saneamento para o poder público, né? Depois de privatizar, inclusive em grandes cidades aí do centro do capitalismo. Então e quando a gente vê também aqui o caso de como está funcionando ou não está funcionando, né, o saneamento, a companhia de água do Rio, né, o aumento dos preços após
enfim, o modelo do Rio, aliás, acho que é muito emblemático, né, para a gente falar. Eu não vou entrar aqui em detalhe técnico, eu, inclusive, acabei nem pegando uma anotação aqui para entrar nesses detalhes, então não vou me arriscar. Mas eu acho muito engraçado que o Tarcísio, né, um carioca aí, muito familiarizado com milícia, ao que parece, assim como os Bolsonaro, né, ele está trazendo umas coisas muito interessantes para São Paulo, como aumentar o preço da água, piorando a qualidade, piorando a distribuição, né? Lembro aí que em 2020, coisa que pouca gente falou, né? No começo da pandemia, nos primeiros meses, né, que foi decretada a pandemia, aconteceu aí alguns problemas de abastecimento, né? Em algumas partes aqui de São Paulo. Então, para variar, falam que não é nada, né? Que nem em 2014, lá, acho que foi em 2014, né? Que o Alckmin ainda estava no governo do estado de São Paulo, ele ainda era odiado pelas esquerdas, né? Para a gente ver como as coisas podem piorar, né? O Alckmin hoje em dia é vice do Lula, né? Naquela época ele ainda era chamado de fascista. De um jeito errado, mas não que não tenha muito em comum, né, também, essa turma aí, inclusive é envolvida com essas seitas religiosas, né, macabras, tipo Opus Dei, né, enfim, esse monte de lixo que vem da Igreja Católica, né, que é um lixo de instituição, vamos ser bem sincero aqui, quem acha que é possível ser cristão acreditando na Igreja Católica, sinceramente, né, vocês acham que Cristo, né, vai gostar da Igreja Católica, que é praticamente a continuação do Império Romano que assassinou ele. Então, assim, acho que é um pouco... Gente, vamos parar, né? Esses tempos aí descobriram aí que omitiram da Bíblia, aí, dos textos sagrados, a esposa de Deus. Por que será? Será que era para combinar com o patriarcado que eles estavam implantando aí como um modelo social? E aí vamos omitir aí os textos sagrados que falavam de uma deusa, de uma esposa de Deus, né? Vamos falar que existe só um grande homem, não sei das quantas lá. Essa ideia que também é muito querida no fascismo, né? Tanto é que é só ver qualquer lambe coturno do Bolsonaro, que vocês vão ver aí. Psicanálise provavelmente tem muito a dizer sobre essa idolatria toda. A fascista e a grandes figuras de poderosos escrotos, né? Que é basicamente um pleonasmo, um sinônimo, é a mesma coisa, né? Não tem como... Mas, enfim. Mas, então, a gente vai falar, né, disso que o Tarcísio, dessa grande inovação que o Tarcísio está trazendo para o estado de São Paulo. E, além dessa grande inovação, né, maravilhosa de tentar privatizar o saneamento, né? Ele também está querendo ampliar a privatização dos trens e do metrô. Esse tipo de prática foi sendo normalizada, né? As pessoas não têm noção, porque desde o golpe de 2016, o golpe institucional, né, que tirou a Dilma do poder, colocou o golpista, evidentemente corrupto também, do Temer, que ajudou a começar a militarizar de novo o Estado brasileiro antes do Bolsonaro, né? Não que o PT também já não estivesse começando, mas Temer deu um grande salto e Bolsonaro, então, nem se fala, só não deu golpe porque, sei lá, será que Deus existe? Será que é por isso que não teve golpe? Não sabemos. Acho que é só porque a burguesia talvez não estava tão afim assim dessa ditadura nesse momento. Mas não estava afim dessa ditadura, e Bolsonaro passou a ser um bode expiatório, porque ele realmente é um verme completo, né? Mas ele é um verme que tinha como vice-presidente um militar de alta patente. E cadê os militares de alta patente do governo dele, dos ministérios dele, que além de terem tido uma gestão... Eu não consigo imaginar como alguém pensa que eles tiveram alguma gestão boa, só realmente sendo analfabeto em política, eu acho, né, em ciência política e em direitos humanos, não sei, né, para achar que foi um governo bom. O que é uma característica comum do nazifascismo, do pensamento religioso doutrinário aí, que domina a cabeça de muita gente até hoje, né? Com essas religiões parasitárias aí, que ficam usando a dor das pessoas causadas pelo capitalismo
para fortalecerem o capitalismo e fortalecerem os poderosos dentro dessas instituições, da igreja, do mercado financeiro, dessas seitas aí, não sei das quantas, né? Dessas bolhas de bilionários que são uma minoria muito minúscula do mundo, né? A única minoria perigosa, diriam alguns, né? Com muita razão, se não toda a razão. Então, voltando um pouco para a gente não ir tão longe, para eu tentar manter o programa aqui um pouquinho dentro de um tempo razoável, né, para esse mundo da internet, essa selva de sei lá o que, de elétrons. O Tarcísio, ele é um cara que bolsonarista, né? Ainda aí parece que está tentando pagar de fiel ao Bolsonaro, que, não, eu vou com o candidato que o Bolsonaro escolher, falou alguma coisa assim, nem sei se foi ele. É tanta notícia, é tanto capacho de nazista e tanto nazista se lambendo, né, para todo canto, né, fingindo que são coisas diferentes quando são uma, ou que são algo muito parecido, né, mas aí fica, não, você usa mais símbolo nazista que eu, então a gente é diferente. É, eu vou só aqui comemorar minha chacina de boa e você fica aí no seu canto, tá ok? E, então, além dessa questão da água, né, e da privatização de trens, né, de metrô, quem sabe como é a privatização de trem, ainda mais em São Paulo, que já tem exemplo aí de algumas linhas privatizadas aí, que já tiveram seus acidentes, né, que já tiveram seus problemas aí de manutenção, podem inclusive vir a ter acidentes aí com centenas de vítimas, né? Diga-se de passagem que não é exatamente uma coisa aceitável sob nenhuma perspectiva, né? Porque a gente não está falando de uma pessoa errou aqui com outra no nível individual. Não, a gente está falando de gestão pública, né? De transporte público, né? E tem trem batendo em cima em elevado, né? Em cima de rua também, até nisso, né? Então, assim, acreditar que privatizar vai melhorar, bom, talvez até um serviço ou outro, em alguma medida, melhore para alguma classe, em algum contexto, não sei o quê, né? Até porque tem aquela famosa e clássica tática aí que a esquerda já manjou faz tempo, né? Faz décadas que a gente já manjou essa tática da privatização, né? De precarizar para depois vender a preço de banana e fingir que isso vai melhorar alguma coisa, e às vezes até melhora de tanto que precarizou, né? E muitas vezes não, né? Não melhora. Então, eu queria saber o seguinte, né? Pensando nesse contexto de Tarcísio, de escolas aí também, né? Que o que aconteceu esses dias aí do Tarcísio, no meio desses vai e vem, né, da direita que já é tradicional, às vezes no governo Bolsonaro uma tática comum, né, era passar um absurdo muito grande num dia do nada, um dos vários ataques diários, passar um absurdo gigantesco e aí no dia seguinte, teve um pouquinho mais de pressão popular, ou pegou mal para a grande mídia, não sei o que aconteceu. Não, a gente exagerou, foi um acidente, o estagiário que passou isso sem querer, dá qualquer desculpinha aí, né, para fingir que fingir que tá tudo bem. Mas não está tudo bem, né? Nunca esteve tudo bem, os caras ficarem tentando passar todo tipo de atrocidade todo dia, e aí a última desses dias aí foi professores, alunos, gente ligada à rede de ensino estadual de São Paulo, né? Sob a regência de Tarcísio e Feder, né? Seu ministro que já fez absurdo no Paraná, inclusive um pouco parecido com o que ele fez agora aqui, em alguma medida. Mas o que aconteceu esses dias, hoje, ontem, não sei, tá tudo tão rápido, tão em cima da hora, né? Fica até difícil saber, né? O que aconteceu quando nessa semana. Professores acordaram, né?
com um aplicativo novo instalado em seus aparelhos celulares. E, assim, não vamos nem entrar em detalhe, né? É engraçado que a direita fica falando de ditadura, de não sei o quê, fica tão preocupada aí com a ditadura do STF, né? Não que eu acho o STF bonzinho, muito bacana, né? O STF, mesmo o STF que corroborou com o golpe de 2016, né? E com a prisão inconstitucional do Lula, né? E com tantos outros absurdos, né? Ainda hoje, o tempo todo aí fazendo algum absurdo no meio de realmente algumas coisas boas, como pegar meia dúzia de nazistas de vez em quando, né? Por um tempinho, vai saber por quanto tempo, né? Também. Esse STF também realmente, eu acho que vale a gente dizer que não presta, né? Porém, às vezes ele acaba sendo, né, uma barreira, né, contra alguns dos ataques, nem que isso tudo no fundo seja um teatro, vai saber, acho que não, né? Mas é importante a gente ver que às vezes a gente tá tão fraco enquanto esquerda que a gente precisa recorrer a instituições, né? E aí a partir disso surge uma idolatria, né? Como se é isso, né? Elegeu Lula, venceu o fascismo. Mas e aí? Essa distopia ditatorial extrema de a comunidade escolar do estado de São Paulo ter seus aparelhos invadidos descaradamente, não é só uma invasão como acontece todo dia, com todo mundo tendo seus dados roubados por grandes empresas que usam isso para fazer o quê? Eleger nazistas ao redor do mundo, né? E coisas nesse nível, com cada vez mais evidências disso, né? E não evidências terraplanistas, como as evidências de que a ditadura do PT comunista, do Foro de São Paulo, não sei das quantas, né? É engraçado, né? Então, assim, as direitas acreditam em qualquer tipo de ditadura, mas tem até gente de direita, se é que não são, em sua maioria, robôs e trolls, né? Ou seja, ou robôs de milícia digital nazista, ou pessoas contratadas, né, por milícias nazistas, ou sabe-se lá o que exatamente, né, que tipo de nazifascista e afins, né, que grupo de extrema direita seja nazista, monarquista, o câncer que for, né, tudo da extrema direita é câncer, né, para a humanidade, para o planeta, enfim, deveria ser exterminado, vamos ser bem sinceros, né, porque por que não? Acho que começa aí, né? Por que não? Porque eles têm poder, né? Porque é mais fácil eles terminarem a gente. Por isso que eles ficam aí ameaçando o golpe, né, bastante. Mas também não é tão fácil assim, né? Por isso talvez também não tenham dado o golpe. Mas eu acho que no meio de tanta coisa incerta, né? A gente está recebendo aí um ataque contra a comunidade escolar. E a escola, a educação pública já é muito atacada. O capitalismo já faz a educação ser um lixo, um modelo de educação militarizado do século XIX, sei lá, com vários tipos de problemas. E quando tentam resolver os problemas, né, como o Plano Nacional de Educação, aí, que foi sancionado aí no governo Dilma, esse plano, na prática, ele passa a não valer nada a partir da emenda constitucional do teto de gastos, ou a PEC da morte, do Temer, né, do governo que passou, foi aprovado no governo Temer. Esse tipo de política que limita gastos públicos em áreas essenciais para pagar a criminosa, ilegítima e imoral dívida pública, né, basicamente, em sua maioria, uma dívida que pertence a superpoderosos, né, bilionários, multimilionários, enfim, quem realmente, né, detém o capital, né, dificilmente pequenos investidores, né, estão aí na dívida pública fazendo alguma grande diferença, né, nos rumos a partir de sua ação individual, né, como esses grandes capitalistas que manipulam o mercado financeiro para todo tipo de atrocidade, desde apoiar uma ditadura aqui até cometer uma chantagem com o país lá, tanto faz, né?
esse bando de multicriminoso, né, esse esquema de pirâmide, de lavagem de dinheiro e de passagem para o inferno, né, que é o mercado financeiro, né, porque, vamos ser sinceros, quem realmente tem poder no mercado financeiro, eu acho que, infelizmente, não tem nenhum Engels, né, no mercado financeiro, aí, com nenhum bilionário aí que está financiando comunista hoje em dia, quem dera, quem dera. Mas não parece ser o caso. Quem dera o Foro de São Paulo, o Olavo de Carvalho, a Terra plana, tivesse tudo certo, né? Mas não tá, né? Pro azar de quem tem o um mínimo de consciência. Então, vamos lembrar que no meio de tanto ataque, de tanta desinformação, você fala tanto de fake news, se fala tanto de pós-verdade, nem o termo que for, não tô nem aí. A questão é que existe um evidente avanço do obscurantismo na sociedade, né? Por mais que, por um lado, tenha, assim, gente ficando mais consciente, a gente tem que apostar nisso, aumentar isso. A gente, aqui no Mesa de Debates, está elevando o nível do debate público, estamos tentando elevar o nível do debate público, diferentemente de qualquer podcaster aí de direita famoso, né? Vamos ser bem sinceros, porque eu não vou ficar fingindo, é relativo, tem que ver o lado dele, tem que ver nada. Os caras estão dando palco para nazista, né? Então, assim, dando palco para criacionista que fala que dinossauro Rex era vegetariano, vegano, sei lá, e que ele não podia lutar bem porque tinha o braço curto, e que até 200 anos atrás ainda tinha dinossauro, né? Esses podcasts aí ficam dando voz para esse tipo de criatura, e depois se espantam com o aumento do avanço da milícia no país, né? Milícia na Amazônia, milícia continua crescendo no Rio, continua se espalhando aí. Tarcísio veio do Rio para São Paulo para fazer o quê já, né, também, né, depois do governo Bolsonaro. Pleno governo Lula, o cara vai lá e implanta programa no celular de professores, de gente, de alunos, para roubar informação, para mostrar poder, para intimidar. Tudo isso acontecendo, capitalismo cada vez mais distópico, um pesadelo cada vez maior, como se fosse provado que não existe inferno, né? Vamos ser bem sinceros que os poderosos que estão por trás disso, eles só podem realmente não acreditar nem um pouco na possibilidade de inferno existir, né? E se acreditarem no inferno bíblico, não sei das quantas lá também, é muito cômodo, né? Para você fingir que se existe inferno, você não vai para o inferno por genocídio, por aprofundar o racismo estrutural, né? Quando você leva milícia para a Amazônia para massacrar indígenas, roubar terra de indígenas, né? E esse tipo de coisa, quilombolas, enfim, aumentar os índices de genocídio da população negra, né? Então, quando a gente tem esse cenário de desinformação, de guerra de classes, de guerra de informação, a gente não escolheu estar nessa guerra, a gente foi jogado nessa guerra. O que para os poderosos é um jogo, é muito engraçadinho ficar fomentando um monte de programa de TV completamente patético por décadas, né? Ficar promovendo um debate público mais raso que uma poça de diarreia na rua, ficar fingindo que Olavo de Carvalho era gente e não nazista, né? Um cara que tinha curso aí de filosofia, dentre os grandes ensinamentos dele, ensinamento político, de história, de tudo que esse grande guru do conhecimento sabe, ficar passando pano aí pro Hitler, falar, ai não, veja bem, nos primeiros anos Hitler até era bom, depois que não sei o quê. O que foi? Hitler não foi nazista o suficiente para esse verme do Olavo? É isso que os defensores do Olavo ainda hoje ficam achando? O Olavo, esse verme covarde aí, que fez sua grande carreira, teve um grande trampolim aí, fazendo lavagem cerebral em adolescente, através de jogos digitais e desse meio que possivelmente pessoas até fariam memes comigo falando isso, mas é simplesmente a mais pura verdade, né? Então, e a direita aí tolerando isso, né, no debate público, aí de repente começa a se espantar com o aumento do crescimento de nazismo e tal. Mas tem a galera que vai normalizando, vai fingindo que não é muito isso.
um desses podcasts patéticos aí da direita, né? Que, de vez em quando tem até coisa boa, chama gente boa. Nossa, parabéns. Quer um troféu? Você vai chamar um nazista aqui, depois um ser humano. Nossa, meu Deus, que democrático, hein? Engraçado, né? Engraçado, não sei para quem é engraçado, né? Realmente. Mas talvez para essa galera que não está nem aí com nada, né, tem essa responsabilidade gigantesca de comunicação pública e fica aí dando palco para terraplanista, para criacionista, né, fingindo que dá para fazer uma ciência criacionista. Cadê então? Cadê? Né, mas aí é isso, as pessoas não sabem como a ciência funciona, tá tudo rebaixado. E aí o que a gente faz para evitar o que o Tarcísio e essa escória, né, parecida com ele, fazem para evitar que as pessoas tomem consciência do tamanho do absurdo que está o capitalismo? Eles vão lá e precarizam ainda mais a educação pública. Então a grande mídia, as big techs, essas empresas de redes sociais gigantes, né, monopolistas, o nível do debate público é o seguinte: a gente fica pagando aí para criaturas como o Mark Zuckerberg do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, né, da Meta, para esse verme ir lá numa luta de MMA ou sei lá o que com o verme do Elon Musk, né, que agora é dono do Twitter, né, tá conseguindo piorar o Twitter. Piorar o Twitter, né? Ficar ainda mais fácil para nazista usar o Twitter. O cara é um gênio, né? As pessoas ficam falando, porque as ações caíram. Será que ele tá ligando para isso? Eu acho que não. Eu acho que esse cara aí que era brotherzinho do Trump, não sei das quantas, assim, eu diria que ele não tá nem aí. Ele já tem dinheiro de sobra para ele falir o quanto ele quiser e continuar vivendo como burguês. Então, essa turma aí, um monte de otário que trabalha para sobreviver deposita a esperança, né? Esses otários de merda, de fezes, meu Deus, espero que o YouTube não bloqueie o vídeo nem nada assim, né? Com essa censura aí, né? Fica aí deixando o nazismo se expandir à vontade, mas aí quando se fala um palavrãozinho aqui, escatológico, não sei o que, já, meu Deus, que absurdo. Ou falou a palavra tal, já vamos censurar, não sei o quê. Tá funcionando super bem, né? Não à toa, nazismo está crescendo muito nos países em que essas redes sociais têm sucesso. Parabéns, vocês estão fazendo um ótimo trabalho aí, aparentemente. Ou, não é isso, veja bem, né? veja bem o caramba, né? Eu acho que assim, se você é um bilionário, tem uma rede social bilionária, você tem que ter um pouquinho de responsabilidade, né? E você tem que pagar um pouquinho, né? Ou muito, né? Pelas atrocidades que você comete. Você não pode simplesmente fingir que eu não estava vendo que nazismo cresceu na sociedade. Quais são os problemas da rede social, da internet que não pode crescer? Sei lá, pedofilia, nazismo, não sei o que e tal. E os caras, de repente, meu Deus, acho que a gente tem que pensar em estratégias para não crescer isso, porque a gente não pensou antes. Na verdade, não pensou mesmo, né? Na verdade, não pensou mesmo. As pessoas falam, não, veja bem, já tinha isso, já tinha aquilo. Então, por que cresceu tanto, né? Então, por que até hoje, quando você vai em qualquer site de notícia brasileiro, mesmo depois do governo Bolsonaro, que não tem mais o tal do gabinete do ódio, né? Para financiar robô e troll, para ficar comentando terraplanismo no debate público, nos sites aí nas páginas aí da grande mídia, inclusive. Então, por que não, na prática, continua tendo essa porrada de lixo aí, de robô, de milícia digital nazista, dominando o debate público? Se essa turma se importa um pouquinho. Né? Ou será que estão muito ocupados se preparando para a grande luta do UFC, né? Enquanto todo mundo fica discutindo esse tipo de lixo, né? Esse lixo informacional que vai sendo gerado, né? Esse cada vez maior bolo de lixo informacional vai sendo gerado, né? Para ocupar redes neurais das pessoas com coisas inúteis ou que distorcem a percepção de mundo delas, né? As pessoas acham que é conspiração, né? Mas
as pessoas também votam no Bolsonaro achando que ele está combatendo o comunismo, né? Que o comunismo está aí ganhando força com o Foro de São Paulo e os reptilianos, não sei das quantas. Pode acreditar na alucinação que for, mas isso não está acontecendo. Infelizmente, o comunismo não está dominando o mundo. Para quem não sabe, né, tenho que dizer uma coisa: o comunismo não está dominando o mundo. E mais, se a pessoa tem noção de que o comunismo não está dominando o mundo, isso não faz dela uma grande analista da realidade, né? Porque, enfim, acho que a gente também tem que colocar isso hoje em dia, que depois do Bolsonaro o debate público ficou tão rebaixado, né, que a gente tem que fazer uns parênteses óbvios, ou sei lá. Mas vamos lá. Para encerrar a questão do Tarcísio, desse tom aí bem próximo de Bolsonaro, vamos dizer assim. A escola, no capitalismo, ela não tem uma educação libertadora, né? Qualquer pessoa minimamente familiarizada com Paulo Freire e com tantos outros bons analistas, né, anticapitalistas de preferência, da questão da educação pública. A educação do capitalismo não é feita para fazer as pessoas serem críticas, para libertar a consciência delas, para ensinar as pessoas a lerem o mundo, a pensar, né, se apropriarem de forma crítica, aprenderem a aprender, inclusive, muitas vezes. A educação do capitalismo é alienante no sentido marxista da palavra quando a gente fala do mercado de trabalho, né, tipo, de tacar uma alienação, de fazer as pessoas aceitarem a alienação do trabalho, né, do fruto do trabalho delas, que é apropriado de forma privada e não socializado, né, o trabalho é acumulado pelo capital, né, o trabalho das pessoas, esse valor, né, que se gera a partir de horas do trabalho das pessoas, no capitalismo que é profundamente ineficiente, todo mundo poderia trabalhar e trabalhar menos horas, todo mundo apto a trabalhar, né, menos horas, né, de um jeito mais racional, mas o capitalismo é profundamente irracional, diferentemente do que dizem várias mitologias capitalistas por aí. As pessoas podem falar, não, mas veja bem, existem as leis econômicas, não sei das quantas e tal, né? Engraçado que geralmente a galera que defende isso é a mesma galera que não previu a crise econômica de 2008, também achava que depois da queda da União Soviética, o capitalismo dominou tudo de vez e agora é o fim da história, né? Essa tese filosófica patética aí foi defendida pelo Francis Fukuyama e uma visão aí meio do, sei lá, do século XVIII aí, de história teleológica, desses debates filosóficos do fim da história, não sei das quantas, né? Esses debates acadêmicos mais específicos, vamos dizer assim. É isso, o capitalismo está aí mostrando que os grandes analistas do capitalismo estão muito errados, né? E quando estão certos também estão fazendo o quê? Querendo administrar a barbárie, administrar o inadministrável, que pode levar até a extinção humana, e sabe-se lá que outras consequências pode levar, né? Ainda mais com o colapso climático ambiental cada vez mais gritando para a gente, batendo recorde disso aqui, daquilo ali, de não sei do que, onde, causando eventos cada vez mais extremos de forma notável, né, eventos geológicos que deveriam acontecer em escala geológica, mas as pessoas no espaço de uma vida, da expectativa de vida baixíssima do capitalismo, as pessoas já estão percebendo mudanças no meio ambiente, né, pela ação humana no capitalismo, que já é um consenso científico. Quem nega isso hoje em dia está 100%, não é mais 97, 99, é 100% contra a ciência, né? E o consenso científico da nossa época, que tem muitas limitações, né? Mas certamente que não é uma crítica bolsonazista aí de que aquecimento global não existe, tá ok? Ou que tudo bem ficar desmatando quem é o Bolsonaro, né? Então, acho que assim, a gente tem que ter bastante consciência de que quanto mais precarizada a educação fica,
mais difícil fica para a classe trabalhadora tomar consciência de que ela é alienada dos frutos de seu trabalho, ela é separada dos frutos de seu trabalho, e isso tem consequências gravíssimas, porque isso dá poder a pessoas completamente verme, né? Como esses dois aí que decidiram lutar MMA, que tem as principais redes sociais usadas por tantos países como o Brasil, por exemplo, né? São esse tipo de criatura, né? Que permite todo esse processo de, vamos dizer assim, deixar a população mais acrítica, mas sem capacidade de crítica, né? Esse ataque contra as escolas, contra a educação aí, que foi tão forte no governo Bolsonaro, que agora é o governo Tarcísio, e ainda com esses requintes de autoritarismo ainda maiores, em pleno governo Lula, o cara vai lá e invade celulares na caruda, depois fala, não é bem assim e tal. Uma coisa parecida que já aconteceu aí com esse Feder lá no Paraná, né, que é o Feder Tarcísio, o ministro, o secretário aí da Educação de São Paulo, né, a mando do Tarcísio de Freitas, nosso governador. Então, o nazifascismo não tomou o poder com Bolsonaro, não fecharam a ditadura, tentaram golpes, tentaram. Esses dias aí, dentre esses 50 tons de fascista, aí teve mais um aí da Polícia Rodoviária Federal, que era óbvio que a Polícia Rodoviária Federal, uma parte dela, é óbvio que tentou um plano golpista no dia das eleições. Tentou destabilizar, tentou tirar eleitores do Nordeste, que é onde o Lula mais tinha votos, para eles não votarem. Não conseguiu, mas ainda assim, estava lá. O Lula e Bolsonaro estavam bem perto um do outro. Essa foi possivelmente uma das polícias mais aparelhadas, se não a mais aparelhada pelo governo Bolsonaro, né? E milicos aí também, cheio de problema aí, é só ver as relações aí dos militares, todo mundo aí está sendo super espionado por militares, não só do Brasil, inclusive do mundo todo, poderosos do mundo todo. A gente é vítima a gente é cobaia de tanto experimento social ao mesmo tempo, né? Que não existe vingança que seria capaz de dar conta, né? Só se talvez o inferno eterno existir aí para eles, né? Boa sorte para os poderosos, porque vocês vão precisar, né? Espero que o último suspiro de vida de vocês seja horrível, pensando no monte de lixo que vocês fizeram nesse planeta. Então, boa sorte aí com a consciência de vocês, né? Porque para vocês só tem essa questão aí a perder, né? Só tem o pós-vida, né, a perder. Mas as pessoas que são massacradas diariamente por vocês, mais ou menos, elas têm a vida a perder todo dia aí, né? Muitas delas podem ser alvo de chacina aí que é comemorada, né? Ou que é relativizada, ou que é por algum poderoso, por alguma grande mídia, algum comunicador influente, algum podcaster que vai ouvir o outro lado da história, chamando o nazista não sei das quantas lá, que não fala que é nazista, tá ok? Enfim, né? E aí você vai ver aí Quaquá perdoando aí, dando um abração aí no caramba, no Pazuello, né? Aí acho que já faz alguns meses, ou ano passado, não lembro. Aí agora perdoando o Nicolas aí, que o tempo todo tá nazistando no Congresso, falando todo tipo de atrocidade, de terraplanismo, né? Sendo uma escória digital, né? Que no partido do Bolsonaro, e a Carla Zambelli aí também, que, enfim, coisa mais tranquila que ela fez aí na última década, sei lá, deve ter sido participar do Fêmen, aquele grupo nazi, né? De supostamente feminista, né? Aquele grupo nazi aí, literalmente, né? Vamos dizer assim. Então, não, fiquem tranquilos, não é literalmente, porque afinal de contas,
a turma aí próxima ao Fêmen, o máximo que fizeram foi ajudar a matar dezenas de pessoas lá em 2014 na Ucrânia, né? Foi o máximo. Eles estavam lá participando da grande festa da democracia na Ucrânia naquela época, né? Reparem que eu não estou aqui passando pano para a invasão neocolonial que a Rússia está fazendo na Ucrânia, né? Muito pelo contrário, mas não estou falando aqui também que a Ucrânia, a política institucional da Ucrânia tem qualquer coisa de bom, né? Porque evidentemente não tem. É um dos países mais aparelhados por nazistas, né? Desde 2014 no mundo, né? Então, acho que a gente não. Todo mundo errado nessa história, né? Quem tem a razão aí devia ser a classe trabalhadora tomando consciência de ideias revolucionárias e fazendo a revolução, né? No meio dessa guerra. Nos dois países e no mundo todo, né? Seria o ideal, mas a gente tenta, né? A gente tenta conscientizar as pessoas, né? Para as pessoas não acreditarem que votar no Lula vai resolver. Aí tá no plano governo Tarcísio, não sei o quê. Daqui a pouco o Bolsonaro volta, ou alguém ainda pior que o Bolsonaro. Daqui a pouco o Lula vai estar com o Bolsonaro de vice, ou vai estar de vice do Moro, sei lá, vai saber o que acontece também, né? Na grande política aí. Reformismo aí criando todo tipo de alucinação na cabeça das pessoas, né? Que imobiliza a ação de pessoas mais críticas também. Então é isso. Mas vamos lá, já ficou gigantesco esse Uli Talks para variar, mas eu acho que um outro tom de nazismo que vale a gente dizer aí é o Partido Novo. Vamos ser sinceros, o Partido Novo está de parabéns. Eles estão sempre na vanguarda do nazismo no Brasil. Acho que é impressionante. Os caras eles conseguem, mesmo quando é tão. Às vezes a coisa é tão simplesmente, como posso dizer assim, tipo, burra, que eu não gosto muito de usar essa palavra, mas assim, é uma coisa tão. Porque é uma galera estudada, uma galera que teve condição, sabe, de pensar, de ter acesso à informação, mas é uma coisa tão burra que essa galera faz, às vezes, que vira nazista de tabela. Não tem como. Tipo, que nem no começo do ano, ou no fim do ano passado, nos últimos dias, acho, de dezembro, ou 1º de janeiro, que um parlamentar aí, de um deputado do Partido Novo, decidiu mandar um projeto de lei para desregulamentar profissões como engenheiro, agrônomo, acho, tipo, psicólogo, nutricionista, uma porrada de profissão aí, como se não precisasse mais ter diploma para exercer a profissão, umas coisas assim. Porque, afinal de contas, deu super certo com o jornalismo, né? Desregulamentou o jornalismo no Brasil, aí, de repente, a gente está com Jovem Pan, Jovem Clã, hoje em dia nem sabemos de onde veio, né? A gente finge que não sabe de onde veio essas opiniões patéticas, né? Sendo vendidas como jornalismo, né? Aí chega o governo Lula, não, a gente se arrepende. Do governo Lula todo mundo se arrepende. Aí o Quaquá vai lá, pode abraçar quem ele quiser, tá todo mundo arrependido, né? Todo mundo muito bem. O Bolsonaro é o grande vilão, né? Bolsonaro é o grande vilão, mas o resto tá todo mundo limpinho. E aí o Partido Novo, né, que é tantas pérolas, né, o partido que vota mais com o Bolsonaro que os partidos que o Bolsonaro tava no governo dele, sei lá quantos partidos ele tava no governo dele, né, que ele só também fica partido de aluguel fisiológico aí a vida toda, um parasita profissional aí de décadas no Congresso, né? Bolsonaro para ele tanto faz, o partido onde tiver mais nazista ele está colando, aparentemente deve ser o PL agora, né, que ele está lá, mas sei lá, a concorrência é difícil, né? Talvez tenha mais nazista em outro partido, mas ela é nazista de uma. Não, a gente é do PTB, a gente não quer saber de Bolsonaro, Bolsonaro é muito pouco pra gente. Sei lá que bagaça é essa, né? Que acontece na cabeça desse bando de alucinado aí pelo poder. Mas a última do Partido Novo, uma das últimas, foi aquela fala separatista, né, do Zema, que falando de separar o Nordeste do Brasil, separar o Sudeste e o Sul, né? Acho do resto do Brasil, cara. É, tem tanto nível de problema e tanto nível de piada possível a partir desses problemas, que fica até difícil assim, a gente escolher uma coisa. Já vai dar 1 hora de programa daqui a pouco, eu tenho que parar isso aqui.
Mas, meu Deus, gente, assim, a gente sabe que quem quer que o Nordeste se separe do Brasil, que o Norte se separe do Brasil, que essa galera que pode ser vítima e pode ser cobaia de experimento do Pazuello, do Bolsonaro, da Prevent Senior, pode ser vítima, cobaia do que for aí no meio da pandemia, né? Essa galera aí que sofreu um laboratório aí, né? Foi vítima de um laboratório de assassinato em massa e de experimentos, né? Essa turma aí, né? Essa turma no geral racializada, etc., né? Essa galera aí oprimida, aparentemente é um fardo para para Faria Lima, né? Para essa preciosidade da cidade de São Paulo, né? Que é a Faria Lima e seus e suas diarreias ideológicas na cabeça de tanto poderoso que tem por aí, né? E de tanta gente que se acha poderosa, né? Não tem que trabalhar para viver e vai lá e vota no Partido Novo, faz esse tipo de coisa. Eu acho que assim é puro racismo, né? Aí eles vão falar, não, veja bem, porque o Estado tem uma subrepresentatividade de São Paulo. Engraçado, né? Quem dera essa subrepresentatividade de São Paulo se convertesse em melhorias de fato para o Nordeste, para o Norte, né? Quem dera. Não é o que acontece, né? O poder econômico do Brasil, né? Está muito fortemente concentrado em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul, sudeste. Então, as justificativas são impressionantes, né? E o Zema, se eu não me engano, aí eu vi uma imagem antiga dele que ele postou na internet aí falando, ele postando um livro do patético Ludwig von Mises, né? Esse bosta, desculpa, gente, não podia ter falado, escapou. A gente tem que se controlar, né, para não para tentar concorrer com essa direita aí que fomenta nazismo, a gente tem que tentar de alguma forma tentar o máximo possível mandar bem no algoritmo, né? A gente já tem outras dificuldades para mandar bem no algoritmo, mas vamos tentar não falar palavrão, porque pelo menos aí com esse moralismo de fachada que a gente vai fingir aqui que tem, né? Pelo menos assim, quem sabe a gente consiga uma visualização a mais e a gente vai chegar mais perto de combater as 10 milhões de visualização de qualquer podcast verme que tem por aí da direita. Mas é isso, ele tava, o Zema, ele tava aí com o livro do Mises falando que ele leu que Hayek, Ayn Rand, putz, quem mais? O Rothbard, sei lá. E realmente, ele é um cara muito culto, muito criativo. Daqui a pouco ele vai criar o quê? Ele vai ter a brilhante ideia, de privatizar o Estado brasileiro ou alguma coisa assim, vai privatizar Minas, começar por Minas. Vai começar privatizando a parte nordeste de Minas, né? Os estados de Minas que são do Nordeste, né? Tipo, que então, enfim, tem os programas do Nordeste, etc, né? Acho que ele vai começar privatizando aí, E, claro, eu tô fazendo esse sotaque, gente, eu tô brincando aqui, eu não gosto de zoar sotaque, mas assim, ninguém tem culpa de nascer com sotaque Faria Limer. Ninguém tem culpa de, sabe, nascer alguma coisa, né? Então, por favor, não levem para o lado pessoal. Paulistanos aí que estejam vendo aí, me desculpem, mas assim, é um sotaque de poderosos em geral, de vários poderosos aí que são muito bacaninhas e vão aparecer num programa aí da grande mídia, ou numa rede social aí, ou numa conferência da Fiesp, ou sei lá, em que lixo aí que eles aparecem para falar um monte de lixo aí, que é o que eles são, né, basicamente. Então, assim, né, Partido Novo aí fazendo grandes novidades, fazendo 500 anos de novo no Brasil, 500 anos de barbárie se repetirem, né? Novo, a única novidade é essa, a nova é a repetição do velho, ainda pior, né? Só se for essa novidade que o Partido Novo traz, né? Volta mais com o Bolsonaro que o partido que o Bolsonaro estava. Olha o nível. É, e é isso, essa galera aí ainda é considerada, oh meu Deus, que democráticos, eles até
sei lá, meu, tem que ser muito, assim, eu entendo, eu confesso assim que eu entendo o Tarcísio, eu entendo o Bolsonaro, eu entendo os poderosos, né, o Hitler, o Mussolini, a ditadura de 64, né, todos os 5 vermes na presidência e toda a pirâmide de vermes, né, daquela ditadura, que na verdade infelizmente não acabou, né, na prática, porque acabou a ditadura, a polícia que sistematizou ainda mais a tortura na época continuou torturando, foi torturando ainda mais, prendendo ainda mais, né. Então, curioso, né? Curioso essas bagaças aí. Mas Brasil é essa barbárie, né? E tem aí os poderosos aí que, assim como Bolsonaro, Hitler, eles sempre se preocuparam muito com a educação. É só ver os integralistas no Brasil, né? Se não me engano, a maior organização fascista das Américas ou fora da Europa, não lembro, né? O maior partido fascista, organização fascista que teve no Brasil aí, né, nos anos 30. E lembrando que o Brasil foi o país com o segundo maior partido nazista no mundo, né, atrás da Alemanha. Então, os integralistas durante a ditadura aí, que começou em 64 e que supostamente acabou em 85, 88, sem punir ninguém, né, dando anistia geral, anistia para torturador, que maravilha, né? Essa turminha aí, dos integralistas, participaram do Ministério da Educação, né, da pasta, enfim, eles foram responsáveis por atribuições na educação, né? Quem sabe o Olavo de Carvalho tem aprendido todo o grande conhecimento dele com essa turma aí dando aula, né? Certeza, só pode ter sido. E ele acredita, leu o Orville e viu tudo ao contrário, né? Impressionante. Mas é isso, né, gente? Educação é importante de ser atacada. Eu entendo o Tarcísio, eu entendo essa turma, né? Quando você é extremamente autoritário e está fazendo coisas que, se as pessoas descobrirem, que destrói a vida da maioria delas, elas vão se rebelar pesadamente contra você e seus amiguinhos, sua meia dúzia de amiguinhos no poder, realmente faz sentido atacar a educação, né? Ser um covarde de fezes, né? E fazer esse tipo de ação, né? Mas com sorte a gente vai conseguir reverter isso, né? Vai saber, né? Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Nem os maiores revolucionários aí, como Lenin, por exemplo, ou Marx, né? Previram revoluções, né? Com a Primavera dos Povos. Tudo bem, a Primavera dos Povos ainda tinha um clima forte, né? Mas a Comuna de Paris, a Revolução Russa, as revoluções russas, né? De 1905, de fevereiro de 1917, elas não foram exatamente previstas, né? Então, por mais que possa dar errado, né, a gente tem que informar e elevar o debate público para que as pessoas tomem consciência de que, sim, as coisas podem dar certo, a gente pode aprender com o passado, né? Apesar dos ataques contra as escolas, né? Essa covardia sem tamanho, apesar disso, nada vai apagar essa covardia da história da humanidade, né? Eles podem tentar o quanto quiserem, está cravado na história do universo, né? Então, boa sorte para eles, né? Porque por mais que eles estejam por cima, né, nunca se sabe o dia de amanhã. E durmam com essa, ou não durmam, se vocês forem os poderosos aí, verme. Sei lá. Eu acho que é isso, né? 2023, lavagem cerebral continua, aí daqui a pouco, sei lá, o Zema vai dar a ideia de privatizar o Brasil nas mãos da Prevent Senior ou alguma coisa assim. Uma outra ideia brilhante dessa turma brilhante do Partido Novo, né? É, é, e é isso, né? Só lembrando aqui mais uma vez, quem apoia nazista não se dá bem, né?
o bando de otário aí que apoiou Hitler foi morrer na guerra, né? Teve a família perseguida, viveu uma ditadura que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não sei o quê, né? Deve ser muito bom, né? Você viver essa ditadura toda falando, ai não, mas pelo bem do Reich, da nação, de Deus, pátria, família, né? Otário. Enfim, pena que você não se dana sozinho, né? Quando você apoia e faz crescer o nazismo no seu país, né? Quem dera, quem dera. Mas, enfim. E só para encerrar aqui, desses 50 tons de nazismo aí, mais um exemplo, poderia citar tanta coisa, né? A própria chacina, eu poderia ter entrado mais nesse mérito, trazido números, né? Mas foi um programa mais de análise aqui, mais abstrata, talvez, né? Mas eu vou, sobre essa normalização e banalização do nazifascismo que vem acontecendo, vou citar aí, né, eu comecei a comentar em algum momento que no Flow tinha uma mulher lá esses dias aí falando sobre nazifascismo. Eu acho muito engraçado, né? A internet, as redes sociais estão cada vez piores. Você vai lá e cada anúncio ainda. Você acha que já estava ruim o Facebook? Começa a aparecer uns anúncios cada vez mais de extrema direita. Para mim, assim, eu não estou falando que eu sou uma pessoa que fica recebendo e repassando corrente do Bolsonaro no WhatsApp. Assim. Eu juro que eu tento ao máximo não estar em nenhum grupo de milícia digital nazista, né? Mas eu acho muito engraçado que, apesar disso, aparece cada publicidade para mim que eu fico pensando, imagina só quem não é radicalizado de esquerda, de extrema esquerda como eu sou, né? Imagina só o que tipo de publicidade, lavagem cerebral, né, as pessoas não recebem. As pessoas acham, não é lavagem cerebral, não. Vai ver o que as pessoas estão sendo, o quanto as pessoas estão sendo sugestionadas, né? A gente está, às vezes, pensa num produto, daqui a pouco, 2 segundos depois, olha, aparece na internet pra gente. Né? Não que isso seja, estão lendo nossas mentes, vamos colocar um chapéu de alumínio, e, como os conspiracionistas mais toscos fazem, né? Mas existem muitos meios assim de moldar o nosso comportamento, de prever a gente, de manipular a gente pesadamente, né? Se a gente nem conhecer, e ainda mais se a gente nem se conhecer, nem se organizar politicamente contra isso, o que vai restar pra gente, né? Porque o que aparece nessa publicidade de um podcast aí que apareceu para mim, de um dos maiores podcasts do Brasil aí, não sei as quantas, uma mulher falando, veja bem, passando uma ideia assim, quem sabe eu esteja interpretando errado as palavras dela, quem sabe eu esteja falando de má fé, vamos ver, né? Mas assim, falando umas coisas meio... mas essas pessoas não sabem o que é nazismo. Elas estão lá no grupo nazista, vão lá. Eu já estive em vários grupos. Eles falam isso, fazem aquilo, aí não fazem isso, e não sabem. Se for perguntar, eles nem sabem o que é. Eles só estão lá e aí inventam uma desculpa, sei lá, dar uma explicação qualquer lá que convém mais ou menos, com uma porção determinada de verdades, com outra de meia verdade, uma narrativa completamente ridícula no meio para dar liga, sei lá o que, qual é a manipulação ideológica da vez, né? Mas é uma banalização, né, de falar que as pessoas estão lá, mas elas não sabem o que realmente é. Realmente, né, assim como boa parte não, alguma parte, né, da classe trabalhadora, né, durante a época do nazifascismo histórico, foi cooptada pelos nazifascistas. Em parte, porque os nazifascistas entraram nas esquerdas. Por exemplo, esses vermes nas bol, né? Esse câncer aí, essa nova variante de nazismo que tem aí, né? Muito impulsionada pela Rússia, né? Depois da União Soviética, pela Rússia, por ideólogos verme no nível do Olavo de Carvalho, o acadêmico, que é o Alexander Dugin, né? Dugin, sei lá como fala. Esse tipo de criatura, né, que vai ser normalizada,
eles cooptam parte das pessoas, e as pessoas realmente, muitas vezes, elas não sabem o que é nazifascismo, né? Você acha que quando Hitler tomou o poder, as pessoas sabiam que era fascismo? Você acha que as pessoas sabendo que ia ter um monte de treta dentro do partido nazifascista, eles foram lá, depois assassinaram a ala mais trabalhista, entre aspas, mais à esquerda, entre muitas aspas, né? Do partido nazista, depois que eles estavam no poder, né? Essas disputas de poder aí, que acontecem com essa turma, essas traições compulsivas, né, que eles cometem. Então, assim, as pessoas que eram cooptadas, elas não estavam achando que elas iam se dar mal, né? As pessoas que foram cooptadas, elas às vezes não estavam fazendo nem nada demais, né? Eu aposto que a maioria das pessoas aí que se identificavam com o partido nazista no primeiro ano do Hitler não fazia nada direito, né? Nesse sentido. No segundo ano também não. Terceiro ano aí, já 35, 36, né? Começando a fazer mais coisas, né? Aí 37, 38, aí de repente, putz, espera aí, mas também essa Polônia aí, esses folgados da Polônia, que não sei o quê, um xingamento racial aqui, outro lá, né? Esses brancos diferentes da nossa branquitude, da Polônia, vamos lá invadir, vamos pegar os Sudetos também aqui, o Churchill não está falando nada, o Churchill não vai falar nada, deixa ele também gosta de colonialismo, de imperialismo, né? Deixa ele lá, vamos aqui pegar o nosso, vamos crescer aqui, não sei o quê, né? Quando vê, o otário tá morrendo na Segunda Guerra Mundial, né? Basicamente isso que acontece. E levando a família junto, né? A família que eles supostamente tanto amam, e levando Deus junto, todos os valores de Deus aí sendo massacrados junto da guerra, né? Para variar. Quer dizer, os valores de Deus entre aspas, né? Porque se for ver também, vários desses valores aí dessas religiões, desses deuses aí, esses deuses que dominam aí a cabeça da maioria dos humanos, né? Por tantos milênios, a gente vai... Acho que tem vários probleminhas aí também que tem que ser discutidos, né? Problemões, né? Mas, enfim. E é isso, né? As pessoas acham que está tudo bem, vamos normalizar. Não, veja bem, não é gente assim e tal. Olha, é claro que aqui eu não estou falando que se a pessoa caiu nessa, ainda mais adolescente, que é muito vítima desse tipo de parasita, né? Ideológico, essas pessoas que vão sendo cooptadas, né, muitas vezes elas são realmente vítimas, né, e a gente não vai chegar e dizer que todo mundo é nazista igual, né. Os caras estão fortalecendo, sim, o nazifascismo, não tem como falar que por mais otário que seja uma pessoa que invadiu, que participou da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro desse ano, de 2023, em Brasília, não dá para dizer que essa galera, a galera que foi lá e até logou o celular com o CPF na internet do Planalto lá, meu Deus. Essa galera aí, essa mesma galera que questiona as urnas eletrônicas, que questiona não sei o quê, quer falar de... Enfim. Assim, não dá para falar que essa galera está no mesmo nível de nazismo que a galera que financiou esses atos antidemocráticos, né? Que, mais ironicamente, quem está sendo mais punido são os de baixo, que foram as mais vítimas de lavagem cerebral. Muitas têm suas culpas, né? São pessoas perigosas, né? Uma pessoa que está só na internet, num grupo nazista, como essa mulher falou aí no podcast, talvez essas pessoas não deveriam ser, ai meu Deus, ser considerado um nazista total, né? Mas é a porta de entrada que está aí. Os valores do nazifascismo, infelizmente, são em boa parte os mesmos valores do capitalismo diário, só que eles são radicalizados. Existem estruturas econômicas que induzem algum tipo de pensamento, inclusive, algum tipo de construções ideológicas que se reproduzem, né? Então, o nazifascismo é uma defesa radical do capitalismo, uma alternativa ditatorial radical para manter o capitalismo, né? Pelo menos aconteceu assim na história, vai saber se surge alguma ditadura nazifascista aí que só por diversão, né, sem ser como último recurso, né, da burguesia.
ou como algo que escapou de controle totalmente, né, e acabou assim, né, mas nazifascismo é um câncer gigantesco, né, e quando a gente fica banalizando, falando, veja bem, essa pessoa está nesse grupo, mas ela não sabe de nada, a pessoa está construindo, não sei o quê, você está questionando o crescimento do nazismo no Brasil. Esse crescimento veio acompanhado de estatísticas de aumento de crimes de ódio diretamente relacionados a pautas nazistas e de outras extremas-direita. Não vamos ser injustos também com o lixo que é o monarquismo, por exemplo, né? E outros cânceres aí que devem ser combatidos, que nem deviam existir, só no museu aí, né? E nos livros de história. Infelizmente, existem. Falo do monarquia também, né? Porque grandes aliados dos nazistas, historicamente, aí no Brasil também, aí a gente vê as ações aí da gloriosa família real aí, que até hoje recebe sua mamata do Estado, mesmo supostamente não existindo mais família real, né? Mas a gente vê aí os contornos ideológicos de alguns dos representantes, né, dessa turma. E como o deputado aí, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que a gente até fez o Uli Talks, né, sobre isso, que ele estava querendo acabar com investigações de trabalho análogo à escravidão, acabar com o Ministério do Trabalho, sei lá, umas coisas assim, no meio de uma onda de denúncias de trabalho análogo à escravidão, né? Assim, o negócio é descarado. Não é como se a gente, ai meu Deus, será que existe uma correlação entre as coisas? Sinceramente, né? Triste a gente ter que falar que não que é óbvio que existe essa correlação entre as coisas, não é à toa, né? Infelizmente a gente tem que fazer esse trabalho ideológico porque as escolas, a grande mídia, não sei o que, não vão fazer. Então é isso, gente. Quem puder, já estamos encaminhando aqui para o final. Quem puder contribuir com a nossa mídia aí, a gente tem um Pix, a gente tem também e o nosso Pix está aqui na tela, inclusive, 38500 702 800. 38500 702 800 é um CPF. E a gente também tem um Padrim, que é outra forma de apoiar a gente, né? Vocês podem escolher outras formas de apoio financeiro para ajudar o nosso canal a crescer, né? Porque a extrema-direita aí, a gente sabe que eles têm até financiador de ato golpista, né? A gente tem o quê? A gente tem a nossa força de vontade e o que dá para fazer. Então, o nosso Padrim é padrim com M no final, .com.br/podcast Mesa de Debates, tudo junto. Então, quem puder, ajuda aí a nossa mídia independente, aí, crítica, que quer construir um mundo melhor, elevar o debate público, e trazer contribuições aí para a humanidade, diferentemente desse monte de lixo que vocês acham aos montes, com muito financiamento na internet, e na grande mídia, e entre poderosos no geral, né? E então é isso, gente. Vamos tomar cuidado aí com a informação que a gente consome, vamos procurar fazer reflexões mais críticas a partir da informação que a gente tem, né? Tentar não cair em papinho aí de podcaster de direita, porque a gente sabe que esse papinho aí é facinho de você, de repente, começar a relativizar o crescimento do nazismo no Brasil. É só isso, né? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui e vamos criticar esse bando de isentão aí também que quer se desvencilhar, quer falar que o Bolsonaro é o problema, enquanto também ficam aí tentando achar seus meandros ideológicos para dar continuidade ao mesmo projeto político do Bolsonaro. Beleza? Então, até a próxima e acompanhe a programação do canal.